Liturgia Dominical. 22 de junho de 2025, 12º domingo do tempo comum. Vamos às leituras bíblicas. Primeira leitura da profecia de Zacarias, capítulo 12, versículos de 10 a 11 e capítulo 13, versículo 1. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. É um tempo de reconstrução anunciado pelo profeta Zacarias. O Salmo 62, 63, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Segunda leitura, São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Somos irmãos e irmãs. Ouçamos o Evangelho, Lucas capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Vamos refletir um pouquinho sobre esses textos bíblicos do 12º domingo do tempo comum. Nós iniciamos com o profeta Zacarias, um anúncio de um tempo de restauração. Sabemos que a comunidade de Israel o povo de Deus sempre passou por vários desafios, como guerras, exílios. Então é bonito escutar o profeta animando a comunidade. Chegará o tempo da bênção, essa vocação profética de denunciar, de criticar, mas também de animar a comunidade. Vamos em frente, porque chegará o tempo da graça, o tempo da restauração. É a primeira leitura deste domingo. Depois vimos São Paulo convocando os cristãos a pensar nesse mistério que nos une, porque somos batizados em Cristo. É muito importante essa mística da nossa fraternidade. Em outro texto, Paulo diz também: agora não somos mais judeus, gregos, pagãos, porque todos nos irmanamos na mesma fé. Em Jesus somos todos irmãos e irmãs. E o Evangelho, quem é Jesus? Uma pergunta que ele faz aos seus discípulos ao longo do caminho. Eles vão responder comparando a um profeta que voltou, mas Jesus insiste para eles: e vocês? O que dizem que eu sou? E logo em seguida, quando Pedro professa: então tu és o Filho de Deus, ele diz do anúncio da sua paixão e o pedido, se você quer me seguir, tome a sua cruz, seja aquele que serve. Assim nós temos algumas considerações para os nossos dias de hoje. Pela nossa vocação batismal também somos profetas. E no meio de tantas feridas humanas, ambientais, somos convocados a anunciar sinais de esperança, convocar o ser humano em nossa caminhada tão difícil às vezes, para pensar como esperançar, como dizia Paulo Freire, nosso grande mestre. Esperançar é um ânimo que nos dá
caminho, que faz abrir clareiras de novidades, de vida, vida sobretudo no mundo ferido, incluindo aqueles que são os mais simples, os mais pobres, os mais abandonados, nessa estrada de esperança. Esse é o convite de toda a profecia que vem de Deus. Depois, pensamos também no nosso batismo. Há tanta disputa no mundo e também na igreja, muitas vezes somos divididos por tantas opiniões, e a gente se esquece desse mistério que nos une, porque a encarnação de Cristo nos revela no mais profundo de nós que nós pertencemos à mesma filiação divina, somos da mesma carne, aqueles que nascem da mesma vontade de Deus, portanto nós somos irmãos e irmãs. Nada de dizer que nós somos irmãos e irmãs tem que espantar de nós qualquer pretensão de grandeza e de vaidade, de orgulho, de preconceito, de racismo. E isso fica muito claro no Evangelho de hoje, diante da confissão de quem é Jesus, uma pergunta que sempre precisamos fazer outra vez: quem é Jesus para nós? E Jesus, quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, para que o discípulo não confunda essa filiação, como um ser superior, como um líder político, ele então vai dizer, olha, mas esse Filho de Deus vai padecer, vai levar a sua cruz. Eu convido também o meu discípulo a tomar a sua cruz. E essa frase, que para mim assim, é um mistério que nos interpela todos os dias. Quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser perder a sua vida, é a lógica de Jesus, né, de perder a vida. Quem pensa, né, que doar a vida é perder, não, isso é ganhar, porque a vida é um dom, a vida é uma oferta de amor, de serviço. Aqueles que pensam em proteger a vida no acúmulo, no egoísmo, na vaidade, no só para si, esses perdem a vida. Isso para mim é uma máxima da nossa existência cristã, né? O perder no sentido de doar o grão de trigo, como Jesus fez, isso é ganhar todos os dias, né? Como estamos aqui, trabalhando, anunciando a palavra no nosso serviço, cuidando do outro, da família, pensando no mundo melhor. Isso, claro que desgasta os nossos dias, que é a doação, mas isso para Jesus é ganhar a vida. Agora, aqueles que só pensam em si, que tramam guerras, que armam mesas de egoísmo, isso é perder a vida. Então essa mística do Evangelho de hoje nos envia a construção maravilhosa desse reinado de Deus, que é a doação, que é serviço. Quem quer ser de Jesus, seja aquele que serve uns aos outros. Sejamos aqueles, né, que servem uns aos outros. Assim está então um pouquinho a nossa meditação para mais um domingo, 10º domingo do tempo comum na liturgia de nossa igreja.